Boa noite a todos, queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, ao Divino Espírito Santo de Deus, que me dê discernimento para fazer a leitura corretamente e que cada um de vocês que ouvir essa leitura possam refletir e aprender um pouquinho mais sobre a doutrina cristã e que todos recebam paz, saúde, felicidade, cura para suas doenças, para suas tristezas, para suas mazelas, para você e para todos os seus familiares e amigos. Bom, eu vou continuar lendo agora ainda a introdução do livro, parte 2. 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter parte, quando muito poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que não está na terra, mas surge de toda parte e de cada um a pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que permanecesse, teria sido objeto da pretensão da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. Aqui, meus queridos irmãos, eu me lembrei de uma coisa. Quando está falando que os espíritos se manifestam em diversas partes do nosso planeta para trazer a doutrina espírita para nós, reflete
a Coríntios 15, quando fala da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. Então, houve um momento quando Kardec começou a desenvolver, ele era um homem instruído, e começou a desenvolver e a escrever os livros através dos espíritos na França. Houve um tempo em que começaram a querer queimar os livros, e muitos desses livros foram trazidos escondidos para o Brasil, inclusive para o nosso querido Chico Xavier, né? Antes do Chico nós tivemos Bezerra de Menezes, André Luiz, entre outras pessoas que nós talvez não conhecemos, talvez eu, por exemplo, talvez não tenha conhecido, mas há muitas pessoas no Brasil inteiro que têm conhecimento dos espíritos. E assim como Jesus morreu na cruz para nos salvar e para trazer o conhecimento cristão e para falar sobre a vida após a morte, também mataram Jesus para aniquilar tudo que ele tinha trazido, todo o bem que ele fez às pessoas. Jesus não fez nenhum mal a ninguém. Ele levou um tapa, deu o outro lado do rosto, ele curou pessoas, ele salvou pessoas, ele expulsou demônios, ele carregou multidões atrás deles. Por quê? Porque essas multidões estavam sedentas de alguém que trouxesse um pouco de amor, um pouco de paz para os corações delas. Então, tanto é que Jesus foi crucificado e só depois de 300 anos é que a Bíblia foi escrita. E ela foi escrita, concluída, porque a Bíblia é um conjunto de livros, com os livros que os poderosos determinaram que podia ser passado para os padres, porque nem o povo tinha acesso à Bíblia Sagrada. É só nós estudarmos um pouquinho o passado que nós vamos saber disso. Tanto é que aqui em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios, eles não sabiam nem a nossa língua, eles só sabiam o dialeto deles, né? Os portugueses falavam o português e as missas eram faladas em latim. Olha só que contradição. Avalia. E os escravos que iam com seus senhores para a igreja falavam também os dialetos da terra deles. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia Sagrada. Mas hoje existe, e tem alguma parte na Bíblia que fala que os jovens terão sede do conhecimento da palavra de Deus. E hoje, século 21, nós temos aí um enorme número de pessoas. Hoje, a Bíblia Sagrada, os livros de Allan Kardec, livros da Umbanda, livros de outras religiões, estão aí para quem quiser comprar ou pesquisar na internet. Então, não adiantou nada as pessoas matarem Jesus, perseguir os profetas, fazer e acontecer. Quando Deus determina que as coisas aconteçam, as coisas acontecem. Jesus foi perseguido,
Kardec foi perseguido, o Chico Xavier foi perseguido, mas os ensinamentos cristãos estão aí. E muitos livros que o Chico escreveu através dos espíritos e com e sob a orientação do seu espírito, do seu mentor espiritual, Emmanuel, foram muitos, não foi 5, 6, não, foram muitos que foram escritos e divulgados para o mundo inteiro. Bom, continuando aqui, o espírito não tem nacionalidade, eu acabei de falar. Está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa de uma propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo que com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas podem atingir os espíritos. E hoje nós temos aí a internet, né? As redes sociais que podem propagar, assim como eu estou fazendo agora, né? Gravando meu vídeo aí no YouTube e transmitindo a pessoas que talvez nunca leram um livro como esse. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, que seja a ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Muito importante essa frase. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração. Olha, isso também é importante. Às vezes a gente fica irritado, nervoso, porque você explica a mesma coisa para uma pessoa e ela não entende, mas ela não tem maturação suficiente para entender determinado assunto, principalmente o assunto sobre o espiritismo, que é muito polêmico. Que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos presunçosos
e pseudo-sábios que creem saber o que não sabem e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres, mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sobre nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como como verdades absolutas. Então, temos que tomar um certo cuidado quando você vai a um centro, seja qual ele for, e ouvir de um espírito determinada situação, você precisa analisar. Faz sentido isso que está sendo falado para mim ou não? Por quê? Porque tem espíritos muito sérios, muito elevados, que vêm e nos dão bons conselhos, assim como tem espíritos embusteiros, mentirosos, perdidos, que estão aí pela rua, pelo mundo, em volta do mundo, perdidos, só fazendo o que não presta. E ele vem, ele se mascara de bom espírito e dá conselhos errados para as pessoas. Então, é preciso, como Jesus falou, orai e vigiai. Acho que é muito importante aqui esta frase do Pai. Orai e vigiai. Ok? Meus queridos, esta é a primeira parte, tá? Da segunda leitura. Eu continuo no nosso próximo encontro, ok? A introdução desse livro ela é bastante extensa, mas ela é importante, porque se você não tiver conhecimento da introdução do livro segundo o Espiritismo, você não vai entender o que está escrito dentro dele. Por isso que eu estou fazendo questão de ler desde a primeira página, para que vocês vão entendendo passo a passo, assim que vocês forem acompanhando as minhas leituras, tá bom? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês. Glória a vós, Senhor.